Hoje eu converso com o senador Álvaro Dias, do Paraná. Ele é líder do Podemos no Senado. E são muitos os assuntos em Brasília. Senador, agradeço muitíssimo a sua presença aqui na Rede AERP de Notícias. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui na AERP, falando para todo o Paraná, né? Um estado que nos deu tudo na política, né? Desde vereador a governador e senador. Nós temos o maior respeito pelos paranaenses, por isso é uma alegria poder falar com muita gente, não é? E a partir aqui dos estúdios da AERP em Curitiba. Nós agradecemos, senador. Aliás, vou tocar nos assuntos que considero mais prioritários dos assuntos em Brasília, porque a agenda é extensa, né? E logo após a campanha ainda não tivemos oportunidade de fazer uma entrevista com o senhor. Então eu queria saber hoje a sua percepção do governo federal. O senhor foi candidato à presidência da República com um projeto diferente do que vem sendo colocado por Jair Bolsonaro. E como é que o senhor vê hoje o que está sendo feito no Brasil, senador? Olha, fica difícil falar sobre o governo, até porque eu disputei, como você informou. E eu acho que fica sempre sob suspeição qualquer avaliação que eu possa fazer. Mas eu tenho que dizer o seguinte, que nós somos muitas vezes vítimas das escolhas que fazemos. Nós não podemos, de forma nenhuma, se queixar, não é? Afinal, a população é soberana. Nós não podemos questionar a decisão popular. Ela sempre tem razão, porque ela é que nos move a atuar politicamente, não é? Então, de qualquer maneira, as dificuldades estão presentes e nós temos que reconhecer que foram muitos anos de incompetência administrativa e de corrupção. Eu dizia que roubavam de dia e de noite, com a mão direita, com a mão esquerda. O assalto foi monumental. O buraco aberto é gigantesco. E nós não podemos exigir de um governo, em 5 ou 6 meses, que tape esse buraco e que comece a voar, né? Com um desenvolvimento acelerado. Mas o que nós podemos é cobrar as providências, né? O que deve ser feito. E muitas vezes se desperdiçam oportunidades. Nós precisamos acelerar o nosso veículo, né? Nós temos que andar mais rápido, estamos devagar. O Brasil já perdeu muito tempo, nós perdemos muito tempo e temos que correr para superar dificuldades. A crise se aprofunda, muitos não se apercebem da gravidade da crise, tanto é que hoje o governo está aflito porque precisa da aprovação até dia 14 de junho de um projeto que está na Comissão de Orçamento para obter autorização e emprestar dinheiro, 248 bilhões, sem a responsabilização do presidente, já que sem essa autorização do Congresso, a realização de empréstimos agora para fugir da regra de ouro implica em responsabilização do presidente. E eu tenho defendido desde abril que o Congresso aprove, que tem que aprovar. Primeiro defendi que o governo tomasse as providências porque não havia tomado. E agora eu defendo que o Congresso aprove esta proposta, que é um projeto de número 4, para autorizar o governo a obter esses recursos para tapar um pouco dos buracos que foram abertos aí nos últimos anos. Agora, o senhor tem falado com cautela, então, a respeito dessa análise do governo Bolsonaro, mas foram muitas idas e vindas na questão política e de organização do sistema. O senhor tem uma ampla experiência no Congresso Nacional e na relação com o governo federal, senador. O senhor acha que o governo Bolsonaro errou em algumas nomeações, em algumas articulações que deixou de fazer? No Congresso, muito, né? Então, ele está sendo vítima das escolhas que fez. Vamos colocar com muita clareza, né? Quem escolhe presidente do Senado e da Câmara são os senadores e os deputados, mas quem influi decididamente na escolha é o presidente da República. Esse é um regime presidencialista de muito poder. E há aqueles parlamentares que se orientam pela vontade do presidente da República. Isso ocorreu
no Senado e na Câmara. E depois a escolha das lideranças da mesma forma. O governo, o presidente, é que faz as escolhas. E, obviamente, ele sente agora as dificuldades. Não consegue uma articulação eficiente no Congresso e, obviamente, sofre para aprovar alguma coisa. Na realidade, enviou muito pouco diante do que deveria enviar ao Congresso, né? Então, esta é uma verdade. O governo está muito ligado à reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência tem sido colocada como o próximo milagre. Ela será aprovada no Congresso. O Congresso sempre colaborou com o governo. Eu sempre fui um crítico do Congresso, né? Eu quero eliminar privilégios de congressistas, eu quero reduzir o número de senadores, o número de deputados, mas neste momento eu tenho que defender o Congresso quando usam a estratégia de jogar toda a responsabilidade sobre o Congresso para justificar determinados fracassos do Executivo. Não, a responsabilidade maior é do Executivo, ele tem que tomar a iniciativa das providências, ele tem que propor, e o Congresso nunca fugiu à responsabilidade. Por exemplo, segunda-feira, os senadores encheram a casa para aprovar matéria de interesse do governo. Hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, nós estávamos no Senado votando um projeto de lei, porque a medida provisória que o governo mandou caducou e aquela medida provisória foi transformada num projeto de lei e nós aprovamos em regime de urgência hoje pela manhã lá no Senado Federal. Então o Congresso colabora, o Congresso contribui. Quando é necessário, mobiliza. Exato. Ele comparece, trabalha de noite, vai até a madrugada muitas vezes. Então, neste momento, eu que sou crítico do Congresso, tenho que ser defensor. Eu não posso ser injusto com o Congresso. Nós estamos lá para ajudar o Brasil, para ajudar o governo, para fazer com que o governo funcione, porque nós estamos olhando o interesse do povo brasileiro. E isso é verdadeiro. Obviamente tem oposição, mas na Câmara o Senado está pacífico, inclusive. Nem a oposição está atrapalhando, não é? Lá na Câmara é que tem um pouco mais de gritaria, não é? Mas também em função... Ontem, por exemplo, teve gritaria na Câmara. Mas quem estava gritando? O PSL, partido do presidente da República, brigando entre eles. O líder no Senado brigando com a líder do governo no Congresso. Briga de gente grande, na sombra do poder. É aí que o governo demonstra que nem sempre exatamente, está bem articulado, exatamente, porque na verdade, na casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então é isso que está acontecendo, né? Vira um manicômio aquilo lá. Ontem, inclusive, eu subi lá, vocês das redes sociais aí acompanharam, eu subi nas galerias do plenário da Câmara, onde fica a plateia assistindo, quando tem plateia, e fiz de lá uma live mostrando aquilo que parecia mais um manicômio do que uma reunião do Congresso Nacional. Então, tanta agitação e gritaria, discursos assim inflamados da tribuna, mas isso tudo por quê? Porque quando falta comando, aí, evidentemente, que todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Mas onde é que falta comando? Do governo na articulação política ou do próprio presidente? Olha, eu sei que tem muita gente que não gosta do que eu vou dizer, né? Por isso que defende essa tese, o Congresso é responsável por tudo, né? Mas é um regime presidencialista, as pessoas precisam entender isso. Quem comanda é o presidente da República. O presidente, eu acabei de dizer, escolhe presidente da Câmara, presidente do Senado, escolhe as lideranças do governo na Câmara, no Senado, os vice-líderes, escolhe os presidentes de comissões importantes. Tudo parte do entendimento do partido do governo com os outros partidos a partir do presidente da República. Então não vamos transferir responsabilidade. A responsabilidade maior é do presidente da República. E eu estou lá para ajudar, para contribuir. Olha, não sou da base aliada de apoio ao governo. Sou da base aliada do povo brasileiro.
e nós somos independentes. O meu partido já é a terceira força hoje, daqui uns dias a segunda força, e vai caminhar para ser a primeira força no Senado. E nós vamos continuar apoiando tudo que for bom para o Brasil. Tudo que for bom do governo, nós apoiamos. Nestes dias já apoiamos a reforma. Eu fui para a Justiça. Nós fomos para o Supremo Tribunal Federal, o Podemos foi ao Supremo Tribunal Federal, com uma ação direta de inconstitucionalidade, para atender um desejo do governo, do presidente da República e do ministro Moro, para que o COAF fique na alçada do Ministério da Justiça. Está lá com o ministro Fachin, agora que também é do Paraná. Veja, interessante, o ministro Moro é do Paraná, o ministro Fachin é do Paraná, então eles que se entendam, né? E o senhor é do Paraná que é intermediário. Exatamente. Também. E nós estamos propondo e brigando para que essa ação direta de inconstitucionalidade tenha acolhida no Supremo, porque desta forma o COAF ficará mesmo onde o presidente queria e onde o ministro Moro deseja, que é o Ministério da Justiça, o lugar adequado para que fique o COAF. O COAF tem que ficar lá porque é o ministério encarregado do combate à corrupção. Então nós temos que oferecer todas as ferramentas mais eficazes no combate à corrupção ao Ministério da Justiça. Enquanto for ministro Moro, ótimo. E depois que ele deixar de ser ministro, permanece lá, institucionalizando uma política de combate à corrupção, combate ao crime organizado, às organizações criminosas, à invasão de divisas, lavagem de dinheiro, a corrupção de modo geral, principalmente na administração pública. E o COAF nós conhecemos, sabemos da importância dele nas investigações, foi muito importante na Operação Lava Jato. O êxito da Operação Lava Jato certamente tem uma contribuição fundamental do COAF. E agora ele está melhor aparelhado, o ministro Moro já nomeou mais gente para o COAF, exatamente para instrumentalizar melhor, oferecer mais condições para ele cumprir bem a sua função. Senador, outro assunto, que o senhor já falou aí da reforma da Previdência, agora está com foco na Câmara, mas já chega no Senado. Agora, eu queria saber do senhor a essência da reforma, com as alterações que ela vai sofrer, com a aprovação que vai ser feita daqui a pouco, ela resolve a questão financeira do Brasil? Porque, como o senhor falou, ela é colocada como um milagre. Mas e daí? Se depois não melhorar, como é que fica? Olha, eu defendo a tese de que a reforma da Previdência, que é necessária, deveria ser realizada para atender o cidadão brasileiro e não o governo. Então, a comunicação está equivocada. Quando o governo insiste em dizer nós temos que fazer uma reforma da Previdência para economizar 1 trilhão, aí o cidadão que paga, que contribui para se aposentar, ele pergunta, mas 1 trilhão para o governo, e vai tirar de onde? Do meu bolso. Quem é que ganha com essa reforma? Só ganha o governo e nós. Então, nós temos que ter competência para comunicar, o governo deveria ter competência para comunicar, para ganhar o apoio da população. Obviamente, se subtrai direitos, se dificulta a vida do trabalhador, se o obriga a trabalhar mais tempo e pagar mais, recolher mais mensalmente, diminuir o seu salário com a contribuição, e lá na frente, se ele não tiver a convicção de que a aposentadoria vai melhorar, fica difícil obter o apoio dele, obter o apoio da população. Você sabe que para ter o apoio no Congresso é preciso ter o apoio da população primeiro. Essa é a tese que eu sempre defendi, que o Congresso não rema contra a maré, que o Congresso não rema contra o desejo da opinião pública, sabe que será atropelado se remar contra. Então, primeiro é preciso ganhar o apoio popular para depois ter o apoio do Congresso. Ganhando o apoio popular, tem o apoio do Congresso. Então, eu defendo a reforma da Previdência porque sei que os trabalhadores brasileiros correm o risco de não receber aposentadoria lá na frente. Agora, falta ao governo colocar algumas questões essenciais. Um balanço com transparência para mostrar o que ocorreu com a Previdência. E por que há esse déficit? A cobrança dos grandes devedores, e o próprio governo é um dos grandes devedores.
o próprio governo deve ao governo. O governo deve à Previdência, por intermédio da Petrobras, que deve muito, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, são bancos públicos que devem à Previdência. Além dos outros grandes devedores, sempre amigos de quem governa, bancos poderosos. 5 maiores bancos do Brasil obtêm lucro de 20 bilhões de reais em 3 meses e não pagam a Previdência. E aí nós somos obrigados a fazer uma reforma, porque lá na frente o trabalhador não receberá aposentadoria se não fizermos esta reforma. Esta é a verdade. Aí você vê também, de outro lado, o governo oferecendo desonerações, incentivos tributários a algumas empresas privilegiadas. E aí isso significa, nesse ano, 310 bilhões. Em 2018, a Previdência teve déficit, aliás, 2016, teve um déficit de 280 bilhões. Aí nós vamos verificar de onde vem esse déficit. Das desonerações, que são benefícios concedidos a empresas, 144 bilhões. O impacto dessas desonerações na Previdência foi de 144 bilhões. A Previdência perdeu 144 bilhões. A DRU, que é desvinculação dos recursos da União, mais 92 bilhões. Então, esse dinheiro foi retirado da Previdência, do caixa da Previdência, portanto, dos aposentados, e transferido para outras áreas do governo, para pagar outras despesas, para tapar outros buracos nas finanças públicas. Então, se nós somarmos das desonerações e da DRU, nós reduzimos o déficit de 280 para pouco mais de 20 bilhões de reais. Então, seria muito mais fácil cobrir esse déficit com uma reforma muito mais suave para a população brasileira. E se nós jogarmos isso para os municípios, já que nós estamos falando com os municípios do Paraná, em especial, pelas emissoras de rádio, e aí para todo o Brasil, não é? Através da live que nós estamos fazendo agora, se nós formos considerar as perdas dos municípios e dos estados com as desonerações nesse ano de 2019, nós chegaremos a 65 bilhões de reais. Os municípios e estados brasileiros perderão 65 bilhões de reais de receita neste ano, porque teremos 310 bilhões de desonerações. Então nós precisamos colocar as coisas em pratos limpos, né? Conversar com o povo brasileiro, dizendo a ele a verdade, com muita transparência, para dizer, olha, nós estamos adotando essas providências porque temos esta realidade. Então, é claro, vamos fazer uma reforma da Previdência, sim, mas vamos rediscutir essas desonerações, porque até agora, nem o governo, nem as empresas contaram para o povo brasileiro que as pessoas se beneficiaram dessas vantagens, desses benefícios. Se você for comprar o carro, você vai ver que o preço do carro não ficou reduzido em função dessas desonerações. Aí diz, teria que gerar empregos. Se você vai verificar a estatística do desemprego do Brasil, você vai constatar que o desemprego aumentou. Então, não houve esse benefício. As então, contrapartidas negociadas não se efetivam. As desonerações, portanto, ficaram no caminho e beneficiaram apenas nichos do empreendedorismo, do empresariado, muitas vezes, inclusive, de capital estrangeiro, sobretudo as grandes montadoras, as construtoras aí de automóveis, fabricantes de automóveis, etc., que tiveram sempre esses benefícios. Eu não estou dizendo que não tem que, em determinado momento, beneficiar, mas esses empresários, certamente, ficariam mais satisfeitos com uma reforma tributária que reduzisse a carga tributária, para que pudessem produzir mais. E, obviamente, se nós reduzimos a carga tributária, especialmente tributando menos no consumo e mais na renda, nós vamos beneficiar os brasileiros de forma geral. Aí sim os produtos terão redução de preço. Aí sim nós teremos geração de emprego. Por isso a reforma tributária
ela é tão importante, ou é mais importante, do ponto de vista do crescimento econômico, a reforma tributária é muito mais importante que a reforma da Previdência. É por isso que a gente questiona essa colocação, até do governo federal, de que a reforma da Previdência resolve os problemas, senador. A gente sabe que não, a gente está tendo uma análise mais crítica, e os economistas, os analistas, o senhor está falando isso aqui, porque vai aprovar a reforma e não vai ter e vem a frustração, né? Não vai ter o retorno. E aí, qual é o próximo passo? Você se lembra que quando se tratava da reforma trabalhista, também se vendia essa ilusão, geração de empregos. No entanto, nós verificamos que aumentou o desemprego. Agora, também se fala, eu vi o presidente da República falando, a reforma da Previdência em 2 anos gera 4, 5 milhões de empregos. Mas quem disse isso, né? Nem o vidente Carlinhos vai falar isso, porque é impossível. Não vai gerar 4 milhões de empregos a reforma da Previdência isoladamente. Ela pode aliviar o caixa, melhorar o desempenho financeiro do governo, né, que vai reduzir o déficit, mas por si só não vai gerar os empregos necessários, sem, por exemplo, a reforma tributária. Esta sim, a desburocratização, a segurança jurídica que tem que se oferecer para que os investidores venham. Hoje, muitos não investem no Brasil em razão da insegurança. Um governo acreditado traz recursos de fora. O combate à corrupção para valer, por isso eu defendo esse pacote do Ministério da Justiça de combate à corrupção, anticrime, antiviolência e anticorrupção, porque pode melhorar o endurecimento da legislação criminal, a demonstração de que o Brasil mudou, que passou a ser um país sério. Isso contribui para que os recursos que foram embora, expulsos daqui pela corrupção principalmente, e também pela incompetência, retornem por verificarem que o Brasil se tornou sério novamente, não é? E nós sabemos o custo da corrupção. É difícil quantificar, mas sabemos que é monumental. Há aqueles que dizem aí, o Deltan Dallagnol, outro paranaense ilustre, né, que nos honra, mais de 200 bilhões por ano, é a opinião dele. A Transparência Internacional também faz as suas avaliações. Agora, é impossível quantificar com exatidão quanto nós perdemos com a corrupção. Eu posso dizer, por exemplo, que um dado importante da Transparência Internacional é que se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção que tem a Dinamarca, nós teríamos 70%, uma renda per capita 70% maior do que a renda per capita que temos hoje. Bom, aí não tem comparação, senador. As diferenças são muitas com Dinamarca ou com qualquer outro país. Mas deve ter. O país tem que ser tão sério quanto a Dinamarca. E eu não escolhi o país mais sério do mundo, que tem o menor índice da corrupção. A Dinamarca é um dos, não é o primeiro, mas é um dos. E nós podemos chegar lá. Temos o dever de chegar lá, não é? Ou então os brasileiros são piores do que os dinamarqueses. Os governos do Brasil que podem ser piores, né? Porque eles que fracassam. Nós não podemos transferir o fracasso para a população. É evidente que há brasileiros que partem para a corrupção até pelo estímulo que recebem de que vem lá do alto, né? Do governo. Então, há aqueles que dizem, se o governo está roubando, nós também podemos, né? Então, eu creio que se nós instrumentalizássemos o governo devidamente para combater a corrupção e institucionalizássemos uma política de combate à corrupção definitiva, nós mudaríamos a nossa imagem e reduziríamos os índices de corrupção. Eu não estou dizendo que a corrupção vai acabar, porque sempre vai ter corruptos, mas certamente é possível reduzir acabando com a impunidade. Por exemplo, tem lá o meu projeto que acaba com o foro privilegiado, que deve ser votado. Agora o presidente da Câmara prometeu colocar em votação, brevemente. Então, assim que nós acabarmos com o foro privilegiado, nós vamos acabar com parcela significativa da impunidade que há no país, que estimula a corrupção, porque as autoridades não são julgadas. O exemplo maior e mais presente, mais significativo é da Operação Lava Jato.
Aqui na primeira instância, em Curitiba, nós tivemos 285 condenações, com mais de 3.000 anos de cadeia. Lá no Supremo Tribunal Federal, graças ao foro privilegiado, apenas uma autoridade foi condenada a 13 anos. Veja a diferença. A diferença é o foro privilegiado, que protege mais de 55.000 autoridades no Brasil. É preciso, portanto, acabar com o foro, porque desta forma nós teremos a transferência dessas ações que estão paradas no Supremo Tribunal Federal para a primeira instância, e esses malandros, essas autoridades corruptas, serão julgadas. Nós vamos acabar com esse paraíso da impunidade, que é o chamado foro privilegiado. Senador, temos alguns minutos, 5 minutos para encerrar a nossa entrevista. Queria falar do Paraná, essencialmente. Claro que a reforma da Previdência, a reforma tributária, tudo isso tem reflexo aqui. Mas como é que o senhor está vendo hoje o Paraná na administração de Ratinho Júnior também? E o apoio que ele tem buscado em Brasília? O que é que o senhor acha que vai ser o ano do Paraná? Eu não tenho nenhuma condição de falar sobre o governo, nem para elogiar e muito menos para criticar, porque não tenho acompanhado. Estou dedicado lá em Brasília. Só venho ao Paraná em finais de semana visitar a família. Então, não acompanho o desempenho do governo. Estamos à disposição do governador sempre. Aliás, os 3 senadores do Paraná. Hoje viemos juntos, inclusive os 3 estamos sempre juntos. Votamos sempre juntos, unidos. Em relação ao Brasil, imagine então em relação ao Paraná. Então, nós hoje somos uma bancada de 3 que tem assim o significado de uma pessoa, porque votamos igual, defendemos as mesmas causas. Hoje, por exemplo, tivemos o marco regulatório do saneamento. Nós 3 votamos juntos. Nesta semana, tivemos, na segunda-feira, a medida provisória das fraudes no INSS. O partido do Flávio Arnes, por exemplo, fechou questão contra a medida provisória. Votou contra a medida provisória. E o Flávio Arnes votou junto conosco a favor da medida provisória. Então nós estamos unidos e estivemos com o governador recentemente, ele esteve em Brasília, estivemos juntos, manifestando total apoio a todos os seus pleitos, a toda a necessidade do Estado, estaremos sempre à disposição. Certamente é a contribuição que nós podemos oferecer. É tido como um governador jovem, mas que enfrenta também essas dificuldades de finanças aqui no estado, principalmente. Felizmente o Paraná não é dos piores, né? Tem uma boa situação ainda. Na comparação com outros estados, o Paraná ainda tem finanças, de certa forma, equilibradas. Os 3 piores estados são os maiores, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, não são os 3 maiores. 2 dos maiores, né, o Rio e Minas, e depois o Rio Grande do Sul. Esses 3 estados têm uma situação calamitosa, né, financeiramente. As finanças arrebentadas. São estados falidos. Aliás, essa é a grande diferença entre a iniciativa privada e o setor público, né? A iniciativa privada, quando não tem competência, quebra. O setor público incompetente não quebra, porque sempre tem socorro. Então, esse é o mal. Aliás, o mal do Brasil é a ausência de bons executivos. Isto, sem generalizar, existem bons executivos, mas, de modo geral, nós temos péssimos executivos, maus executivos, e poucas vezes podemos afirmar que temos bons e ótimos executivos na administração pública. E isso começa lá no município, passa pelos estados brasileiros, e chega ao governo da União. Isso vale para composição de equipes, escolha de secretários municipais, estaduais, ministros de Estado. Portanto, nós precisamos, principalmente por intermédio do voto, fazer sempre a melhor opção, procurar a melhor opção. Eu sei que é difícil, há muita ilusão aos especialistas, aos mágicos, que nas campanhas eleitorais se transformam em heróis e iludem a população. E depois vem uma grande frustração. Então eu sei que é muito difícil,
mas a gente vai contando com a experiência dos eleitores para que, aos poucos, vá se fazendo a melhor escolha possível. E acho que cabe essa conversa agora, porque no ano que vem nós já teremos eleição municipal. Então, os eleitores serão chamados a votar para prefeito da sua cidade e vereador da sua cidade. Então, vamos tomar cuidado, vamos olhar bem o histórico de cada um, porque se você não teve tempo de acompanhar o desempenho, você tem hoje condições de investigar para verificar qual foi o desempenho de cada um que postula o seu voto. Perfeito, senador, é isso mesmo. Agradeço, então, sua participação aqui na Rede App de Notícias para todo o Paraná. E uma próxima oportunidade a gente fala mais. Ok, muito obrigado a você e à Rede AERP de Notícias. É uma oportunidade muito importante, é um dever nosso prestar contas. Aliás, é sempre uma angústia não saber como a população está nos acompanhando. Eu fico preocupado às vezes. Será que o eleitor meu lá do Paraná sabe o que eu estou fazendo aqui em Brasília, né? Porque a notícia às vezes não chega. A gente nem sempre tem oportunidade, como tive aqui hoje, de falar, de mostrar minha opinião, dizer o que eu penso sobre as coisas e um pouco do que eu estou fazendo também. Então é sempre muito bom ter essa oportunidade, porque nós temos que prestar contas do nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Sou grato. Fechei aqui.